Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é um conceito essencial à vida de santidade. O que é miserere? Sentir a miséria do outro. O coração misericordioso é aquele que abraça. Ter o coração misericordioso é você ter o amor em ação. Vida de santidade é isso. Eu não sou perfeito, meu amor não é perfeito, mas eu estou atento para que ele seja misericordioso. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu imediatamente sou arrebatado pelo sofrimento do outro. Mas eu não sou um mero espectador. Eu quero ser uma lança que entra lá onde sofre e tenta modificar alguma coisa. Às vezes materialmente, quando nos é dada a oportunidade, né? Quantas vezes materialmente você se comove? Nossa, tem uma historinha essa semana eu escutei, não foi porque ele quis contar não, foi por acaso. O Everson, que trabalha comigo, foi lá na casa da Ziza levar um material de som da capela que estava aqui no tempo que a gente está fazendo a missa todo domingo. E ele falou que ele sentiu sede quando saiu da casa da Ziza e antes de pegar o carro para voltar para Taubaté, onde ele mora também, ele quis entrar no barzinho assim de frente para comprar uma água. E quando ele foi nesse barzinho, um senhor falou para ele assim: ô moço, eu moro em Guarapuava, eu e minha esposa, nós estamos aqui numa situação de miséria, a gente veio tentar a vida aqui em São José dos Campos, deu tudo errado. Será que o senhor pode me dar alguns reais para o senhor me ajudar a comprar essa passagem? O senhor não precisa nem entregar para mim. Se o senhor não achar que eu estou mentindo, o senhorzinho aqui do mercadinho está recolhendo dinheiro para mim. E na hora que tiver o valor, eu vou. Ele vai comprar para mim a passagem. Aí o Everson olhou para o senhorzinho concordou, falou: é verdade. E o Everson imediatamente identificou que ali existia verdade naquela história. O Everson é um menino rico, trabalha, ajuda a família, tem uma ligação linda com a mãe, com a família, com os irmãos, ajuda todo mundo que ele pode, os amigos dele, eu sei que ele ajuda. Ele falou que naquela hora ele falou assim: eu atravessei essa rua, não foi para comprar água. Eu atravessei essa rua, foi para encontrar esse senhor e ver que ele tem uma sede diferente da minha. Tem sede de voltar para casa, tem sede de voltar a ser gente, de não ficar aqui nessa situação de insegurança, de instabilidade. E aí o Everson perguntou, né, quanto é a passagem? Ele falou lá, 400 e poucos reais que faltava para comprar para os dois. Ele falou: fica tranquilo então, que o senhor já vai ter o dinheirinho, vou dar o que falta. Ele disse que esse homem não acreditava, né, porque não imaginava que alguém fosse ali se dispor a dar aquele valor todo. Ele disse que ele se ajoelhou, assim, num ímpeto de gratidão. Eu soube dessa história porque a gente estava falando de uma outra coisa, de quando nós estamos num momento achando que é para viver aquilo e de repente Deus nos mostra o outro lado. O que acontece num momento como esse? É um movimento de misericórdia. Quando você é uma lança, ultrapassa todas as camadas e chega ao centro, onde dói. Isso é essencialmente religioso. Isso é essencialmente espiritual. Às vezes nós podemos fazer isso materialmente, como meu amigo fez por esse desconhecido. Eu posso fazer isso do ponto de vista
espiritual. Às vezes eu me deparo com algumas dores tão cruéis, tão difíceis de serem vividas e experimentadas na solidão. E aí eu faço o caminho da lança. Às vezes a primeira camada do coração de quem está diante de mim é cara feia, eu quebro ela. A segunda camada é a arrogância, eu quebro. Porque quando a gente está sofrido, a gente tem cara feia, a gente é arrogante, às vezes. A terceira camada, às vezes, é orgulho. A pessoa sabe que precisa, mas não quer. Você quebra aquele orgulho. E você vai no sorriso, sem deboche. Não é um sorriso de deboche, é um sorriso de aconchego. Dizer, eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa dor não é só sua. E aos poucos as camadas daquele coração permitem que a flecha que você é chegue ao centro, ao lugar que a pessoa precisa. Como é bom isso, minha gente? Não é porque o outro está vendo, não é para postar no Instagram, não. Aliás, a vida de santidade não combina com essa publicidade que às vezes nós fazemos das nossas caridades. É para você saber. Deus lhe fez atravessar às vezes uma rua para comprar uma água para você descobrir que ali existe um homem e sua esposa que queria voltar para casa. E você pôde materialmente contribuir. Aí você descobre que não era para você ir àquele barzinho, não era para você estar ali, e de repente a situação se fez. Eu costumo pensar que existem caridades que só Deus só vai nos permitir fazer, eu e você. Algumas dores Deus vai lhe permitir ver. Tanta gente está ali, mas só você viu. É porque Deus quer que você faça. Sim. Misericórdia é isso. É quando você percebe que o seu coração é uma flecha que ultrapassa todos aqueles obstáculos que aquela pessoa está colocando, de repente você atinge. Você sente com ele aquela dor que era tão solitária passa a ser sua. Aquela dor que era tão solitária, tão sozinha, você acompanha. Isso é santidade, minha gente. Padre Fábio, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. A perseguição, ela faz parte da vida, todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana. Todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, de fazer isso e aquilo. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele a personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso, quando vira
uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente, eu já acompanhei situações assim, de pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê? Porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Você sabe que os primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé, porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável? E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque às situações do mundo de hoje para evitar a perseguição, não é? Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso, e nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o segmento e assumir as consequências naturais deste segmento. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? As pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a Canção Nova, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja porque são ridicularizadas em casa? Isso é perseguição. É diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isto é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje, a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, a igreja sofre perseguições. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição? De jeito nenhum. Podemos até ter
posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas para que todos pensem da mesma forma, para que essa filosofia hedionda de querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável, é direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus, e esta palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida, tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto à galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como padre. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça, para que esta verdade seja. Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. E você sabe que enquanto eu cantava essa música, ela é uma música que realmente me faz rezar, gosto dessa expressão, de lembrar que Deus é o meu cuidador. E achei interessante que, durante esse momento em que eu cantava, uma dimensão dessa música que eu nunca tinha pensado me ocorreu agora. Que conhecer o meu cuidador, mergulhar no mistério dele, é entender o porquê que ele cuida de mim assim. E isso tem repercussões na nossa vida, é interessante isso. Quando a minha mãe me exige, por exemplo, agora não tanto mais, porque eu já sou um homem mais crescido, mas quando eu era criança e eu estava sob o cuidado absoluto da minha mãe, tinha regras, tinha muitas exigências lá dentro de casa que eu não sabia entender. Só depois que o tempo passa, que você também passa a exercer o papel de cuidador de alguém, é que você entende por que aquele cuidado tinha regras. Porque o amor tem regras. Eu ficava aqui pensando, enquanto cantava, que é muito bom eu ter a oportunidade de saber que a minha vida vai ser um constante processo de conhecer a Deus, o meu cuidador.
E que quanto mais eu conhecê-lo, maior será a minha capacidade de compreender o porquê que ele cuida de mim e como cuida. É a experiência de você deixar de ver como fardo as exigências. É você olhar o cuidado como um dom. Eu já refleti sobre isso aqui. Que muitas vezes, na tentativa de amar os nossos filhos, nós não colocamos regras para eles. E ao não colocar regras para uma criança que carece de regras, nós estamos desprotegendo. A gente até entende que o limite que o outro coloca para a gente poder obedecer é um direito que a gente tem. No momento em que eu não posso obedecer a mim mesmo, no momento em que eu não tenho ainda consciência iluminada o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, é direito da criança que alguém venha orientá-la e mostrar o caminho correto. Minha gente, na vida de fé é a mesma coisa. A gente professar a fé em um Deus cuidador, em um Deus que nos observa porque nos ama, é a gente descobrir o momento em que estaremos limitados por causa do amor. Mas você poderia dizer, mas o amor não limita. Não, não é bem assim. O amor abre horizontes, mas esses horizontes que o amor abre contêm limites. Porque nenhum ser humano pode ser feliz, pode dar conta da existência, se não estiver bem situado nos limites que tem. Eu sei que se eu colocar a minha mão no fogo, eu vou queimá-la, porque a minha pele tem um limite. Mas eu posso apreciar o fogo. Eu não preciso tocá-lo. Eu tenho o dom de apreciá-lo, de saber que ele é perigoso para mim, e ao mesmo tempo estabelecer entre a minha pessoa e o fogo o limite necessário da segurança. Na vida é a mesma coisa. Com outros fatos, com outros acontecimentos, quando eu também preciso estabelecer os meus limites, porque me amo. Porque tenho uma experiência de cuidado comigo. Todo mundo que se ama, se estabelece limites. Não é só o outro que me coloca limites. Eu também coloco limites para mim. É a mesma coisa da regra da convivência saudável, né? Se eu digo que amo, mas não respeito o limite do outro, eu estou contradizendo com a minha atitude aquilo que eu digo na palavra. Eu não fico prestando muita atenção em quem diz que me ama, ou que me admira, que isso e aquilo. Porque, na verdade, a admiração, o amor e o respeito, você identifica na atitude concreta, é na prática. A palavra pode ser vazia. Eu acredito no amor da minha mãe, porque eu nunca tive uma experiência com ela, é engraçado isso, né? Que foi de desrespeito comigo. Não, minha mãe me ama de verdade. Eu sei o que é o amor, porque minha mãe me amou um dia e me ama ainda hoje. A experiência humana nos ajuda a compreender o verdadeiro significado do amor. Mas que tem limites. Eu estabeleço limites e eu respeito o limite. Eu não ultrapasso aquele território que eu sei que é do outro. Na vida, minha gente, na nossa experiência de fé, fazer a experiência de Deus cuidador é você identificar que Deus te ajuda o tempo todo a lidar com os seus limites e com os limites dos outros. Acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Faz com que o nosso coração esteja interessado, então, em mergulhar no mistério e no conhecimento deste Deus a quem me ama, que me ama, e este Deus a quem quero amar também. E é por isso que a experiência humana é sempre uma experiência divina também. E nós não conseguimos nem diferenciar muito o que é santidade e o que é humanidade, porque é tudo entrelaçado. Quando olho para Deus, quando mergulho no mistério do seu amor por mim, eu estou mergulhando também no mistério do amor que eu preciso ter por mim, no mistério do amor das pessoas por mim, porque esta santidade, ela acontece mergulhada na humanidade. E aí a gente descobre que não há oposição, que uma humanidade bem vivida
já é o preparo de uma santidade, que já é uma experiência de santidade. Porque no momento em que eu trabalho a minha humanidade com responsabilidade, eu estou me aproximando do sagrado. Eu estou permitindo que Deus cuide de mim. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim, que já não sabe mais sentir-se amada por Deus, que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu. Já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. Cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus. O mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite, precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como se fosse um terreno baldio. Não somos um terreno baldio. Somos território santo. Cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer, padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não. Absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem,
quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção: Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza: Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar, porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer, nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias, agora, nesse momento, antes de dormir. Faça as pazes com você. Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações, e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, um olhar cheio de futuro. Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos.
A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando, vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê. De alguma maneira, essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro. Não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim.
é fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior, e para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz: olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Não é assim? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4 na semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar: meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou: Padre Fábio do céu, às vezes eu fico trabalhando tanto que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. E é por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses 2 pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo mundo.
meu livro hoje é cheio de histórias, gente. Ele está cheio de histórias. Alguns nomes são verdadeiros, outros não. As histórias são todas verdadeiras. Algumas pessoas eu quis preservá-las, todas autorizaram as histórias. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Maria Clara. Um domingo à tarde, ela estava com toda a família dela. Ela tinha alguns filhos, acho que eram 3 filhos. Estava na casa do pai, uma casa bonita. Estavam lá para almoçar no domingo. Enquanto o almoço não ficava pronto, as crianças estavam brincando na quadra, próximo da piscina. Quando de repente a Maria Clara ouviu um barulho estrondoso vindo na direção de onde estavam as crianças. Estavam os filhos dela, mais alguns sobrinhos, aquela criançada reunida. E quando a Maria Clara correu para o lugar, a primeira coisa que ela viu é que o muro da propriedade estava caído. Um carro desgovernado bateu naquele muro. Imediatamente, instinto materno, ela começou a procurar os filhos dela no meio das crianças. E ela não encontrou a Laura. No meio de todas aquelas crianças faltava a Laurinha. Uma criança pequena que estava ali no meio das outras. Quando de repente ela ouviu o grito que mudou a vida dela. O sobrinho mais velho disse: tia, o muro caiu em cima da Laurinha. Uma fatalidade. Eu conheci a Maria Clara uns 2 anos depois do acidente. Depois daquele acontecimento, minha gente, a Maria Clara não sabia perguntar outra coisa na vida, senão: por que isso aconteceu com a minha filha? Ela chegou a me confessar que no ápice do seu egoísmo, ela perguntou para Deus, no meio de tantas crianças lá, por que tinha que cair o muro exatamente em cima da minha filha? Maria Clara ficou muda por um tempo. Ela não conseguia falar. O trauma foi tanto que ela ficou muda, ela não conseguia conversar. Isso se estendeu por um tempo. E a morte da Laura representou na vida daquela mulher o nascimento de uma pergunta que não tomou conta da vida dela durante uns 2 anos. Ela não conseguia pensar outra coisa na vida senão: por quê? Por que mataram a minha filha de maneira tão trágica? Por que a minha vida foi modificada de maneira tão radical, retirando de mim um ser tão importante, a minha continuidade? E ela foi se alimentando daquela pergunta infértil. Ela foi se alimentando daquela pergunta absolutamente infértil: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esse porquê não chegava nunca. E o que a gente faz no momento em que a gente não tem a resposta? A gente sofre. Eu sei, é limite. Você não saber o porquê que sua filha morreu de maneira tão trágica, você não saber a razão de seu filho ter morrido de maneira tão trágica, isso coloca dentro de você uma pergunta que lhe faz sofrer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o grande problema, minha gente, é que perguntar o porquê não alivia a nossa dor. Você já viu alguma pessoa ser curada perguntando por quê, por quê, por quê? Eu nunca encontrei. Porque existem momentos da nossa vida que não combinam com as perguntas. Não há nenhuma pergunta que seja capaz de responder a uma tragicidade dessa. Uma tragédia dessa natureza. Não há pergunta que possa dar conta de aliviar um coração de mulher no momento em que perde um filho. E o que a Maria Clara, aquela mulher, precisava fazer era parar de perguntar
Porque quanto mais ela perguntava o porquê daquele acidente, mais distante ela ficava do consolo que ela poderia encontrar na vida. Quanto mais ela se perguntava do porquê da tragédia, menos possibilidades ela tinha de continuar a vida. Vou persistir, vou perseguir tudo aquilo que Deus já sonhou para mim. E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Ela não quis isso. Ela não quis perseguir. Ela quis estender o velório da filha por um bom tempo. E no momento em que ela só tinha tempo para perguntar por quê, o pior de tudo aconteceu, minha gente. Ela esqueceu que ela tinha outros filhos para criar. Ela esqueceu que ela tinha um marido para ser esposa. Ela esqueceu que ela tinha família. E ela quis egoisticamente se fechar nas causas do seu sofrimento. Ela quis egoisticamente ficar nutrindo a pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E fazendo a pergunta infértil, ela jamais pôde resolver dentro do coração dela o conflito de ter perdido uma filha de maneira tão trágica. O mais honesto é sofrer o que tem que sofrer, mas permitir que a vida continue. A causa de muito sofrimento está em justamente a gente não permitir que a vida prossiga. Nós estacionamos o nosso bonde naquela estação triste e a gente não vai embora. O bonde não parte. E as pessoas que estão dentro do mesmo vagão que nós estão precisando viver e a gente não deixa o bonde persistir, continuar. Nós acorrentamos a pessoa no nosso sofrimento, porque a partir do momento em que eu me recuso a superar o sofrimento que me envolve, eu faço sofrer todos os que estão ao meu redor. Porque aqueles que me amam sofrem porque eu estou sofrendo. É por isso que a reação mais justa, mais honesta diante do sofrimento é superação sempre. Vamos organizar o nosso luto, vamos organizar a nossa tragédia, mas vamos continuar vivendo. Vamos olhar nos olhos de quem ficou, de quem sobrou. Vamos olhar ao nosso redor e descobrir os motivos pelos quais ainda a gente pode continuar a vida. O sofrimento que visita o nosso coração não pode ser causa de ruína para nós, ele tem que ser causa de ensinamento. Muitas vezes, a incapacidade de administrar o luto desarruma tanto a nossa casa que a gente não sabe mais o que fazer com ela agora. Minha gente, e o que me assusta, sabe o que é? É que desde quando nós nascemos, ninguém prometeu que a nossa vida seria fácil. Ninguém nos iludiu dizendo que a vida seria simples. Mas o que acontece com a gente, que parece que a gente nunca está pronto para sofrer, que nós nunca estamos prontos para dar a volta por cima, porque a gente está cada vez mais imaturo. A imaturidade está prevalecendo tanto, nós estamos nós somos anões muitas vezes, afetivamente, psíquica. Nós crescemos no tamanho, mas a gente não cresce na capacidade de estabelecer o pacto com a vida. Aconteça o que acontecer, a gente identifica as pessoas interessantes no mundo à medida em que a gente descobre gente que foi capaz de superar essas coisas todas e permaneceu de pé. Maria só é grande porque ficou de pé. Em nenhum momento ela se curvou, em nenhum momento ela permitiu que a vida a sepultasse antes da hora. Aquela troca de olhares no momento da subida do Calvário, uma das cenas mais lindas. É o encontro de Jesus com sua mãe. Ele não nasceu de qualquer mulher, não. Uma mulher preparada.
uma mulher que soube perder, uma mulher que soube encarar o sofrimento, uma mulher que soube subir o Calvário, porque o Calvário é o lugar justamente de purgar tudo que é excessivo em nós. O sofrimento pode despertar o que a gente tem de mais egoísta. Quando a gente só olha para aquilo que a gente está passando. Mesmo porque, gente, uma bonita forma que nós temos de superar a tragédia das nossas vidas é a gente olhar para as pessoas que estão do lado e procurar ajudá-las. É quando a gente faz da nossa tragédia um ponto de partida e não um ponto de chegada. A minha tragédia, a sua tragédia, a minha dor, a sua dor não pode ser o nosso ponto de chegada. É o nosso ponto de partida. Quantas pessoas ficam interessantes depois que tomam essa iniciativa? Eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, você não tem como mudar o seu passado, você não tem como mudar o que te aconteceu. Estamos todos nós aqui, cada um com marcas profundas de sofrimentos passados, de coisas que aconteceram há mais de 20 anos e que ainda estão nos levando no cabresto ainda hoje. Se não compreendido de maneira correta, minha gente, o sofrimento se transforma em cabresto. Aquela corda que vai puxando o animal, dando a direção para onde o dono quer. O cabresto no cavalo firma nas duas partes da cara. Se eu quero que ele vire à direita, a corda prende na direita. Se quero que vire à esquerda, prende na esquerda. Só de tocar na cara do cavalo, o cabresto, ele já sabe para onde tem que ir. Quanta gente sob o cabresto do sofrimento há mais de 20, 10, 30 anos, porque não foi capaz de reassumir a autoria da própria vida no momento da dor. Quis ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. É desafio para gigantes? É sim. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. E volto a dizer, muitas vezes nós não chegamos à resposta, é porque a gente ainda não fez a pergunta certa. Muitas vezes nós ficamos na resposta equivocada, na pergunta equivocada. E nós nunca vamos chegar à resposta, porque a sabedoria nos ensina que ao invés de perguntar por que eu estou passando por isso, eu deveria me perguntar como é que eu vou passar por isso agora. Não importa quanto tempo você tenha ficado sepultado, não importa quanto tempo quantas coisas tenham caído sobre você, quanto tempo você tem alimentado esse sofrimento desordenado do ponto de vista afetivo, não importa quanto tempo você deixou de se amar, o que importa é que hoje você pode cantar, e que hoje você pode reiniciar um tempo na sua vida, porque Deus, ao curar o nosso jeito de interpretar o nosso sofrimento, Ele muda o que a gente tem de mais profundo. Pois por que será que nós muitas vezes não reagimos? Por que será que muitas vezes nós preferimos nos sucumbir à dificuldade do momento? Por que tantas vezes nós preferimos o olhar de desesperança, ao invés de prestar atenção no que pode dar certo? Isso é cura de Deus em nós. Modificar o jeito como nós olhamos para as nossas desesperanças. Elas não são determinantes em nós. Não desista. No momento em que o muro cair sobre você, no momento em que o concreto tentar te sepultar, não permita. E mesmo que você não tenha condições de sair sozinho, cante para que alguém te escute.
Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.